Olá, esse é o quinto vídeo sobre essa série que está mergulhando um pouco na parte mais científica da prática de histórias. Neurônio espelho é algo que apenas recentemente foi descoberto pela ciência, mas que já vem sendo usado há muito e muito tempo na tradição oral pelos contadores de histórias. Inclusive, contar histórias no que tange a contoterapia é uma atividade baseada na habilidade de criar imagens. Quanto mais a pessoa que conta histórias desenvolve essa arte, quanto mais ela souber facilitar o processo imaginativo do ouvinte, mais profundamente ela vai influenciar o modelo de mundo dessa pessoa. O neurônio espelho foi descoberto lá pela década de 90 pelo neurocientista italiano Giacomo Rizzolatti durante um estudo neuromotor em macacos. Estudando a atividade neural dos macacos ao se movimentarem, ele havia deixado eletrodos posicionados nos próximos macacos a serem testados. Graças a isso, ele percebeu que enquanto o macaco, objeto de estudo, se movimentava e tinha atividade neural, os macacos que aguardavam a sua vez observando o macaco testado também tinham aumento da atividade neural, mesmo sem se movimentarem. E por que é importante falarmos do tal neurônio espelho? Por conta da cognição social, essa interpretação das ações dos integrantes do nosso grupo, que são comunicadas ao nosso cérebro nas relações sociais, que analisam um repertório de comportamentos, de ação e situação do próximo e que gera empatia. Essas funções cognitivas são complexas e é o neurônio espelho que faz essa associação de diversas informações. Quer ver um exemplo de como essas associações funcionam? Dá uma olhada nessa imagem. Aqui nós temos uma imagem mais pontiaguda e outra imagem mais redonda. Digamos que essas imagens tenham um nome. Qual seria Buba e qual seria Kiki para você? Se você pensou que a pontiaguda é a Kiki e a arredondada é a Buba, então você associou forma e som como a maioria das pessoas que respondem a essa pergunta. Esse é um exemplo visual. De alguma forma aqui nós temos uma compreensão metafórica que associou som mais cortante, Kiki, com as formas pontiagudas e o som mais vogal, Buba, com as formas mais redondas. O mesmo mecanismo acontece quando nós tendemos a inferir o que significam as expressões das outras pessoas. Nós fazemos associações daquela expressão da pessoa com o nosso repertório interno, com o nosso modelo de mundo. Olha só outro exemplo. Pensa numa taça de vinho tinto. Não existe uma área específica do nosso cérebro para taça de vinho tinto. Na verdade, o que acontece aqui são associações. Nós respondemos a coisas como líquido, vermelho, superfície brilhante, transparente, e quando temos o suficiente dessas associações, o cérebro entende o que está na nossa frente e constrói a taça de vinho que vemos. E ele não faz isso só com a aparência do vinho, não. Os nossos neurônios seguem fazendo associações sobre a cultura francesa, se o vinho for francês, sobre mancha no tapete, sobre ficar bêbado. Quando nós colocamos atenção em algo, um grande número de neurônios de diferentes partes do nosso cérebro é ativada. Esse é o pensamento associativo. Os nossos modelos de mundo, aqueles modelos de tudo que experimentamos e que está armazenado dentro da gente em forma de redes neurais. Essa associação, ela tem um efeito poderoso na nossa percepção de mundo. Esse pensamento metafórico, ele é incrivelmente poderoso. Nós usamos metáforas a cada 10 segundos na nossa comunicação. Inclusive, tem um estudo sendo construído dentro da neurociência que mostra que a metáfora é muito mais importante para a cognição humana do que a gente imaginava. É o jeito fundamental do cérebro entender conceitos abstratos como amor, sociedade, economia. E agora cá entre nós, você consegue pensar numa maneira mais agradável e eficaz de desenvolver o pensamento metafórico e associativo além da prática de histórias? Bom, então, arrematando essa questão do neurônio espelho, ele serve para predizer, para interpretar, para antecipar, e ele faz isso associando e usando o nosso modelo de mundo. Autistas, por exemplo, dentro do espectro, têm a atuação do neurônio espelho mais ou menos ativa.
Atualmente existem pesquisas em andamento para saber se o neurônio espelho é ativado apenas visualmente ou se ele pode ser ativado sinestesicamente. Então veja, até agora vimos que na normotonia o nosso cérebro tem baixa atividade neural, embora siga consumindo uma grande quantidade de energia. Quando acontece uma mudança, a atividade neural aumenta. Mudanças também são sobre o que as histórias querem nos falar. Nós precisamos ter uma compreensão apropriada do evento. Existe uma inclinação natural do ser humano para resolver lacunas de informação. A realidade que vivemos é, na verdade, um ato de criação do cérebro narrador. E assim também nós experienciamos as histórias que ouvimos, criando modelos de alucinação em nossa cabeça. Você consegue perceber o potencial criativo e de alto impacto na realidade concreta mesmo que temos ao estarmos em contato e familiarizado com histórias? Mas é importante estarmos atentos para uma coisa. No vídeo anterior, nós falamos sobre o modo alucinatório do nosso cérebro. E esse modo ele está voltado para as nossas necessidades particulares de sobrevivência. Como todos os outros animais, a nossa espécie só pode detectar uma faixa estreita da realidade necessária para sobreviver. Os cães vivem no mundo de cheiros. As enguias vivem no mundo de eletricidade e nós, humanos, no mundo predominantemente de pessoas. Os nossos cérebros são hipersociais, eles são projetados para controlar um ambiente de outros seres. E aqui eu não estou falando necessariamente de introvertidos e extrovertidos. Nós temos um dom extraordinário de ler e entender a mente de outras pessoas e para controlar esse ambiente nós precisamos prever como eles vão se comportar. Conforme os nossos olhos vão criando os modelos de alucinação, construindo um mundo de histórias para vivermos dentro, o cérebro ele vai ficar seletivo sobre onde ele diz para a gente olhar. Quando eu falei que a mudança era algo que chamava a nossa atenção e sobre onde as histórias começam, não é necessariamente qualquer mudança aleatória. Nós somos atraídos pelas mudanças, mas também para outros detalhes importantes. Costumava-se acreditar que a nossa atenção era atraída por objetos que se destacavam. No entanto, pesquisas recentes sugerem que é mais provável que a gente preste atenção naquilo que a gente considera significativo. E nesse contexto, testes dos movimentos sacádicos dos olhos perceberam, por exemplo, que uma prateleira desarrumada chamou mais a atenção das pessoas do que uma parede ensolarada. Provavelmente porque a prateleira desarrumada sugere mudança humana. Então veja, a nossa atenção é captada quando existe algo de significativo nela. E aqui entra o nosso viés de confirmação, o nosso sistema reticular. Mudanças significativas de acordo com o foco que programamos o nosso sistema reticular. Sistema reticular é quando aquilo em que ajustamos o nosso foco começa a ser captado com mais clareza e mais frequência. Sabe quando a gente quer trocar de carro por um determinado modelo e de repente é só esse modelo que a gente começa a ver na rua? As grávidas, quando estamos grávidas, parece que só encontramos grávida na rua. Eu mesma encontrava um monte. Hoje em dia não vejo quase nenhuma. É o foco. É esse foco, ou melhor, e esse foco sem consciência nos coloca numa bolha. De certa forma, contar e ouvir histórias é ampliar o nosso foco, o nosso olhar para outras possibilidades que não foram percebidas ou ajustadas por nós antes. Então vamos rever o que a gente viu nesse vídeo? Nós falamos sobre neurônio espelho e a sua incrível capacidade associativa, sua importância cognitiva para as nossas relações, como que o nosso modelo de mundo, a nossa alucinação é influenciada por eles. Falamos sobre como não é qualquer mudança que chama a nossa atenção, e sim as mudanças significativas, e nós acabamos de falar sobre viés de confirmação. No próximo vídeo e último, falaremos sobre o funcionamento da imaginação versus realidade no nosso cérebro.